Olá a todos, muito obrigado pela audiência. Aqui estou novamente, mais uma vez, para dar início a mais uma conferência, mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Ego, personalidade e essência. Nós, deste tema, vamos conhecer essas três partes, essas três formas de expressão para saber quando está agindo o ego, quando está agindo a personalidade e quando age a essência em nós. Este curso tem o objetivo de nos levar ao autoconhecimento, a descobrir, a compreender como funciona realmente a nossa máquina humana, a nossa pessoa, isso que chamamos pessoa. Para, assim, sabendo como funciona, poder fazer um trabalho de transformação, um trabalho de autoconhecimento e, assim, melhorar, despertar a nossa consciência. Então, ego, personalidade e essência são três elementos, podemos assim dizer, que estão em nós e que agem através de nós. Então, o que é o ego? O ego é um conjunto de valores que está enfrascando a nossa essência. O ego tem vários nomes em cada cultura, em cada escola. É denominado com um nome. Também são chamados demônios vermelhos de Sete. São agregados psicológicos, defeitos psicológicos, pecados capitais. Muitos nomes são dados ao ego. Cada escola, cada época são denominados de uma forma. Porém, o que são, a verdade, isso é o ego. E não existe ego superior nem ego inferior. O que existe é ego. Superior e inferior são as duas faces de uma mesma moeda. Isso cada um de nós terá que compreender, terá que identificar como funciona dentro de nós, como funciona a nossa máquina humana. Então, ego são as nossas trevas, também conhecidos como trevas interiores. E são esses defeitos, esse ego, tem 7 cabeças de legião. São 7 eus causa. Também são chamados de eus, esses defeitos psicológicos. Então são em número de 7 os conhecidos 7 pecados capitais. Cada um é um tipo de eu. Por exemplo, temos o eu da cobiça, o eu do orgulho, o eu
da gula, da inveja, da ira, da luxúria, da preguiça. São eus causa, que são a causa de todo o ego. E o ego está enfrascando 97% da nossa essência. 97% da essência, da nossa essência, a essência de qualquer pessoa, está presa nos egos, está fracionada. Cada um desses defeitos enfrasca uma porcentagem da nossa essência. E isso acontece, isso se expressa de formas sutis. Alguns defeitos enfrascam uma parte menor da essência e se expressam de uma forma sutil. Então, os defeitos são constituídos em número de 7. E tudo isso é o ego. Esse conjunto é o ego. Nós chamamos também de envoltura seminal, que ele está formado pelas nossas energias sexuais. Ele está criado e robustecido pelas nossas energias sexuais. Então, cada defeito ele tem uma base. Aqui temos 7 centros, temos 2 centros superiores e temos 5 centros inferiores. Esses 2 centros, os centros superiores, não caíram. O que caiu foi os 5 centros inferiores, quando se deu a fornicação, que se diz que o homem foi expulso do paraíso. Então, o que aconteceu foi que foram desligados os 5 centros inferiores dos centros superiores. E então, cada centro se caracteriza por um tipo de defeito. Então, o centro intelectual superior se caracteriza pela inveja. Porque tudo o que se vê em outras pessoas, o que se vê, se inveja e se trata de imitar. Então se criou o defeito da imitação. Se cria esse defeito porque se vê outras pessoas fazendo isto ou aquilo e também se quer fazer, se quer imitar. Então isso é inveja. Daí surge então a inveja, porque se quer imitar a outra pessoa. Então a gula é pela falta de equilíbrio. Se não se tem equilíbrio, então se criou o defeito da gula. O defeito da gula está caracterizando aí o centro emocional superior. Então, se não teve equilíbrio e se formou o defeito da gula.
Já o centro motor está caracterizado pela ira. Então, quando uma pessoa se sente insegura, se sente em dúvida, que alguém lhe cobra algo, quando essa pessoa tem a culpa, ela reage com ira, já para se defender. Então, a defesa surge do centro motor. Então, e a pessoa fala, ela reage com ira para se defender, porque ela sabe que está culpada, ela sabe que é culpada, e então reage com a ira para se defender. Então, a defesa criou o defeito da ira, a culpa. Quando a pessoa se sente culpada, ela reage com ira, assim já para se defender. No centro intelectual, se gestam tudo o que se for fazer, tudo que nós formos fazer, se gesta no centro intelectual inferior. Então, aqui, quando se está planejando, quando se está idealizando alguma coisa, se está usando o centro intelectual. Então, se formou o defeito do orgulho. O orgulho se forma quando se planeja nesse centro intelectual, se entende que aí se tem mais conhecimento. Quando alguém desenvolve o centro intelectual, desenvolve o defeito do orgulho. Acredita que porque leu mais, a pessoa é mais sábia. Então, desenvolve o orgulho. Já o centro emocional, ele governa a força, a luxúria e o amor. Então, a luxúria é o inverso do amor, porque a pessoa acredita, isso nos leva a acreditar que o sexo é amor. Porém, o sexo não é amor, o sexo é luxúria. Porém, está disfarçado de amor, porque está tendo origem, ele tem origem nesse centro emocional, no centro emocional inferior. Então, em todos os centros se manifestam os defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos se manifestam através dos centros, através dos 5 centros inferiores. Já o centro instintivo nos leva a aprender da natureza, aprender com a natureza, tirar o conhecimento da natureza instintivamente. Inclusive, quando se desenvolve o centro instintivo, com um trabalho mais profundo, se desperta uma faculdade que se chama Faculdade de Percepção Instintiva das Verdades Cósmicas. Instintivamente se percebe a verdade, a essência
quando está agindo nesse centro, quando se permite que a essência haja, ela percebe a verdade. Esse centro percebe a verdade instintivamente. Já o centro sexual, ele está programado para criar, porém, com o fato dos defeitos psicológicos, o centro sexual vai criar mais defeitos psicológicos. Então, através da fornicação, vai se desenvolver vai se robustecer os defeitos psicológicos. Porque aqui, nesse centro, está um átomo do inimigo secreto. No centro sexual está o átomo do inimigo secreto. Então, nesse átomo está toda a origem, está a maldade, o átomo da maldade, podemos dizer, o átomo do inimigo secreto. Daí surge toda a maldade dentro do ser humano. Então, o ego é algo muito complexo, porém, nós podemos aprender a observar o ego, observar as suas ações nos diferentes centros da máquina humana e assim podemos eliminar. O ego se pode eliminar. E o objetivo deste curso, o objetivo deste trabalho é nos ensinar a eliminar o ego e resgatar a nossa essência que está presa em cada ego. Porque nós temos apenas os 3% de essência livre. Então, apenas 3% de essência livre que nós temos, e é com esses 3% que nós vamos começar um trabalho de autoconhecimento. Se nós colocar esses 3% ativo, colocar em atividade esses 3%, nós podemos eliminar os defeitos e liberar a chispa que está presa em cada defeito. Então, é possível eliminar os defeitos psicológicos. É possível. O objetivo deste curso é nos ensinar a eliminar os defeitos psicológicos. E isso só pode ser feito por cada um de nós. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós. Nem mestre nenhum. Nem Jesus, nem Buda, nem Deus, nem nada. Quem tem que fazer, quem pode fazer esse trabalho por nós, somos nós. Na nossa pessoa, nós podemos nos transformar internamente. Se nós colocarmos esses 3% da nossa essência ativos, colocar a observar esse outro lado, a observar esse lado escuro de nós. E assim podemos eliminar os defeitos psicológicos e liberar a nossa essência. Isso se chama morte psicológica. E é perfeitamente possível. Então, o ego é algo que se criou ao longo
das existências. Quando o ser humano chegou ao planeta, chegou com o objetivo de fazer esse trabalho, o trabalho de conhecer a si mesmo. Porém, se fascinou com as coisas do mundo, foi fascinando aos poucos em cada existência e foi piorando a situação psicológica. Foi, ao invés de despertar a consciência, fomos criando defeitos psicológicos. Criamos os primeiros defeitos e a partir daí só foi se robustecendo mais e mais. Então, a sabedoria está presa nesses defeitos psicológicos. E é daí que se vai tirar sabedoria. O nosso ser está aí, está fracionado, está dividido em cada um dos defeitos psicológicos. A nossa essência está fracionada. Então, é necessário reintegrar as nossas partes, as partes do nosso ser. É necessário resgatar essas chispas e reintegrar ao nosso ser. E em cada chispa, em cada defeito eliminado, cada chispa liberada, vai surgindo a virtude. Vão surgindo virtudes. Porque as virtudes são exatamente ao contrário do defeito psicológico. Se nós eliminamos o defeito da cobiça, surge a virtude da alegria pelo bem alheio. Não existe a cobiça. Então, o orgulho, se nós eliminamos o orgulho, vai surgindo a virtude da humildade. A gula vai, então, surgindo o equilíbrio. A inveja, se elimina a inveja, vai surgir a filantropia. Vai se deixar de ter inveja e vai alegrar-se pelo bem alheio. A ira, a mansidão. Então, a pessoa que reage, nós reagimos com palavras nos defendendo. Se nós não temos a culpa, nós eliminamos o defeito que causa o erro e que nos aponta a culpa, nós não vamos reagir, não vamos reagir de nenhuma forma. Podem falar, podem dizer, podem nos acusar do que quiserem. Se nós não temos culpa, nós não reagiremos, nós permaneceremos serenos. A luxúria, quando nós compreendemos que a luxúria é um defeito e que o sexo está programado, o sexo está com o objetivo de criar os corpos internos, nós deixamos de fornicar. Então, nós eliminamos o defeito da luxúria, deixamos de fornicar, eliminamos o eu fornicário. Já não se sente luxúria, se sente a ânsia pelo sexo, porém uma ânsia superior, com objetivo superior, objetivo de superação, objetivo de criar os corpos
resgatar a essência e colocar essa essência a serviço do ser. Já a preguiça, a má vontade, que foi criada pelo sexo. O sexo que deu origem à preguiça. Se diz que a preguiça é a mãe dos pecados. Também se conhece que o homem foi expulso do paraíso porque fornicou. Então, fornicou pela preguiça. E a partir da preguiça se formaram os demais defeitos psicológicos. Então, assim, nós precisamos detectar, identificar os tipos de ações. Então, existem ações que são originadas pelo ego, ações que têm origem o ego, porque o ego nos leva a errar. Então, são tipos de ações. São ações que são geradas pelo ego e que muitas vezes nós acreditamos que é uma ação da consciência. E, na verdade, é uma ação do ego, uma atitude do ego, que se disfarça de bom, porque nós não conhecemos, porque estamos adormecidos. A nossa consciência, além de estar presa, está adormecida. A consciência, a essência, está adormecida, está dentro do ego, está enfrascada no ego. Então, ao agir, a força da ação tem origem na essência, porém ela é distorcida, porque age em função do aprisionamento que está de cada defeito psicológico. Isso dá a impressão que a ação é correta, de que a ação é uma ação que vem da essência, da consciência. E, na verdade, é uma ação do ego. Ela tem o interesse. Cada eu tem o seu interesse, ou os seus interesses. Já a personalidade também age. Tem ações que são originadas pela personalidade. Então, a personalidade é algo, um corpo energético, é uma energia, e se forma durante os primeiros 7 anos de idade. A criança forma a personalidade. Então, existem fatores que contribuem, que agem, que são a causa da formação da personalidade. Então, a criança vai sendo educada, a mãe, o pai vai ensinando a criança a falar, vai aprendendo a falar, vai aprendendo os conceitos, o que é uma porta, o que é uma cama, o que é o piso, o que é um quarto, uma sala, uma cozinha. Então, a criança vai aprendendo. Nós fomos aprendendo. Os nossos pais foram nos ensinando. E então foi se formando a personalidade. E com
quando chega a essa idade, aos 7 anos mais ou menos, a criança já consegue se comunicar com todas as pessoas, já consegue entender, já consegue fazer uso da razão. E a partir daí, a criança vai crescendo e vai desenvolvendo essa personalidade, vai montando, vai moldando, vai melhorando, vai robustecendo essa personalidade que formou durante os 7 anos. Na verdade, a personalidade já vem um projeto de outra existência. Em uma nossa existência anterior, quando se faz o julgamento, quando se desencarna, quando se morre, se faz uma análise e se faz o projeto. Já os hierarcas da lei já fazem o projeto, já conhecem que tipo de personalidade essa pessoa terá na próxima existência. Então, ela já é um projeto que já vem de outra existência. Então, é o que vai indicar aonde essa pessoa vai nascer, o que ela vai estudar, o que ela vai, como vai trabalhar, essas coisas todas que uma pessoa se desenvolve. Então, esse desenho já vem de outra existência. O que se faz é colocar na prática, de acordo com o local. Então, a pessoa vai formando a personalidade de acordo com o que ela estudou, do que ela estuda, a formação que ela tem. Ela estudou na universidade, então ela já agrega isso à sua personalidade. A personalidade vai se robustecendo. A pessoa alcançou mais uma graduação, ela vai agregando isso à sua personalidade, vai robustecendo, vai se tornando cada vez mais forte, mais energética essa personalidade. E a personalidade não tem nada a ver com o nosso ser. O nosso ser não necessita da personalidade. Então, a personalidade é falsa. A personalidade é completamente falsa. Porque é formada de acordo com os defeitos psicológicos. Ela é formada, é um veículo para expressão dos defeitos psicológicos. Sem a personalidade, os defeitos não poderiam se expressar, não poderiam se manifestar em nós. Então, existem as personalidades para determinadas épocas. Na Idade Média, as personalidades eram diferentes. Não se tinha o desenvolvimento, a tecnologia que se tem hoje. Então, as personalidades eram diferentes. Se locomoviam com cavalos, com burros, com carruagens, e hoje já são diferentes. Essas pessoas que viviam nessas épocas passadas, hoje se locomovem com automóveis mais e mais luxuosos, cada vez mais luxuosos, mais tecnológicos. Então, a personalidade é um veículo, é passageira e é para uma época, é para um determinado período. Então, também se cria
se molda a personalidade de acordo com o país em que se nasce, de acordo com a região, se forma a personalidade um pouco diferente. As pessoas nascidas em algumas regiões, por exemplo, no Brasil, existem regiões de colonização europeia. As personalidades são um pouco diferentes. Se formam de acordo com essa forma de vida dessas regiões. Em outras regiões, são pessoas mais nativas, se formam as personalidades de acordo com essa região. No fundo, todos temos os defeitos, todos, os 7 pecados capitais. Temos todo tipo de ego. O que nos diferencia é a personalidade, por haver nascido lá ou cá. E, na verdade, internamente, somos todos iguais. Temos a mesma porcentagem de essência presa e a mesma porcentagem de essência livre. O que diferencia é o desenvolvimento da personalidade. Pessoas se julgam, se auto-qualificam por haverem nascido em alguma região e desqualificam pessoas que nasceram em outras regiões. Porém, no fundo, somos todos pessoas com defeitos psicológicos e todos precisamos fazer esse trabalho. Porém, se torna mais difícil para uma pessoa que desenvolveu a personalidade, se torna mais difícil fazer o trabalho de autoconhecimento, o trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos, porque a personalidade é forte e os defeitos se expressam de forma mais acentuada. Então se torna mais difícil para alguém que desenvolveu a personalidade fazer o trabalho, mas não é impossível. Todos podemos fazer o trabalho, todos podemos eliminar os defeitos psicológicos e resgatar a nossa essência, porque é esse o objetivo da nossa existência. O objetivo da existência do ser humano, de tudo o que há no planeta, é a autorrealização íntima do ser. E a autorrealização íntima do ser se faz com os 3 fatores para a revolução da consciência. É necessário eliminar defeitos psicológicos. Não é apenas desenvolver uma personalidade, estudar muito, saber muito intelectualmente. Não é isso que vai nos levar à autorrealização. O que nos leva à autorrealização é exatamente eliminar os defeitos psicológicos, fazer uma transformação interior, uma mudança interior real. E isso só pode ser feita por cada um de nós. Já temos ações que partem da essência. Aí a essência é muito diferente. A essência é o puro, é o que unicamente puro que se tem dentro de nós, é a essência. A essência é sabedoria e se expressa
em uma criança, por exemplo, quando um recém-nascido nasce, está em ação, os 3% de essência livre estão despertos. E isso é o que dá a beleza a essa criança. Isso dá a sabedoria. Nós, a maioria, os adultos, os pais, acreditam que esse recém-nascido é um coitadinho. Porém, na verdade, ele está consciente. Ele está sabendo tudo. Ele sabe o que os adultos pensam, sabe o que os adultos sentem, sabe por que eles fazem isso ou aquilo. E é consciente, é totalmente consciente. Ela tem as faculdades, tem clarividência, clareaudiência, intuição, tem a consciência desperta. Os 3% que estão na criança estão conscientes. Então, por exemplo, os 97%, esses defeitos psicológicos, eles estão fora da criança. Quando a criança nasce, quando está a mãe na gestação, a essência está fora, aqui em frente ao coração da mãe. A essência está fora e conectada com um cordão, através de um cordão, pela vagina e conectada lá ao corpo físico. E os 97% estão separados. Então, esses 3%, quando a criança nasce, quando a mãe dá à luz à criança, esses 3% são absorvidos. Quando a criança dá o primeiro alento, ela absorve essa essência. E então a criança aparece no mundo físico com essa beleza, porque a essência confere beleza à criança. Então, esses 3% está incorporado na criança e está em ação. Já os 97% que já estão presos, que são defeitos psicológicos aprisionando esses 97%, estão fora, ficam fora da psique da criança. Por quê? Ainda não formou a personalidade. Então, à medida em que a criança vai formando a personalidade, até os 7 anos, esses defeitos vão entrando na criança. E então é por isso que a puberdade, a adolescência, a criança vai mudando, a criança vai se transformando e os adultos, os pais, estranham como essa criança, como ela modificou, como ela mudou o comportamento. Exatamente porque foi sendo absorvida. Esses 97% vão sendo absorvidos pela criança, de acordo na medida em que vai formando a personalidade. E a criança vai se tornando rebelde, vai se tornando já não tem mais aquele amor, aquele carinho que tinha pelos pais, pelos avós, pelas pessoas. Então essa criança vai se fechando. Qualquer um de nós
pode refletir sobre isso e vai perceber que o filho da vizinha, a filha da vizinha, nos tratava bem melhor quando era criancinha, quando era uma inocente. E depois que ela cresceu, ela vai se fechando, vai se tornando um adolescente mais bruto, vai se embrutecendo, na verdade, porque vão sendo absorvidos esses defeitos psicológicos pela criança. Então, a criança, quando a criança no berço chora, por exemplo, sem motivo aparente, os pais, a mãe, pensa que a criança está com fome, está com sede, está com frio, está com a fralda suja. E, na verdade, o que faz a criança chorar, muitas vezes desperta chorando, assustada, são os eus. Os eus que pairam sobre o ambiente e tentam entrar na criança e não conseguem porque não tem a personalidade. Então essa criança que tem os poderes, que pode ver, é clarividente, ela vê os defeitos. E esses defeitos têm formas animalescas, feias, brutas. Então essa criança vê e se assusta e chora. E os pais, a mãe, vão tentar fazer alguma coisa para a criança se acalmar. Então, os efeitos estão fora e vão entrando aos poucos, conforme a criança vai formando a personalidade. Então, quando formou a personalidade, já o adolescente absorveu todos os seus defeitos psicológicos e já não é aquela criança mais carinhosa, amorosa com outras pessoas, com os pais, enfim. Então, o trabalho que nós temos que fazer é resgatar a essência que está aprisionada pelos eus, pelos defeitos psicológicos. Então, colocar em atividade esses 3%, colocar em atividade através do sentido de autoobservação. Esse sentido é um sentido da essência. Colocar a observar o que está acontecendo nos centros. O que acontece, o que estamos querendo dizer, o que estamos pensando. Na verdade, os pensamentos se gestam no cérebro intelectual que está na coluna vertebral. E se percebem os pensamentos dentro do cérebro, porém eles se gestam no cérebro intelectual, que o ser humano somos um ser tricerebrado. Temos o cérebro intelectual, o cérebro emocional e o cérebro motor, instintivo e sexual. Então, um cérebro comanda as funções intelectuais, outro cérebro comanda as funções emocionais e um terceiro cérebro comanda as funções motora, a fala, o instinto e o centro sexual. Então, colocar a atenção nesses centros
O que nós precisamos fazer é colocar a atenção nesses centros e ver o que está querendo, que defeito está agindo, que defeito está em ação, e colocar julgar, analisar, compreender e assim poder eliminar esse defeito e liberar a essência que ele está preso, que ele está aprisionando. Então, as atitudes surgem do ego, podem surgir do nosso ego, podem surgir da personalidade e podem surgir da essência. Porém, é necessário identificar de onde essas atitudes surgem. O ego nos engana, nos faz agir de forma a nos dar entendimento que é uma ação da essência. Já a personalidade age de forma com os costumes, com a ética, com a moral, com aquilo que se aprendeu que é correto, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, que é feio fazer isso, que é feio fazer aquilo. Então, a personalidade age a partir desses princípios. Nós podemos exemplificar se uma moça, a mãe recomenda que essa moça não vá cometer erros em ter sexo com o namorado, por exemplo. Isso porque isso pode gerar um filho e pode atrapalhar nos seus estudos, pode atrapalhar em muitas coisas. Então, a moça se cuida e não tem relações sexuais com o namorado para não ter essas complicações. Então, é uma ação da personalidade. É a personalidade agindo aí. E porque a essência não necessitaria ter essas condições para não praticar, para não ter relações sexuais. A essência saberia que não devo ter relações sexuais porque esse não é esse rapaz, essa pessoa não é o esposo e não devo ter relações sexuais. Então, a atitude pode ser uma atitude da essência ou não. A atitude da personalidade é para preservar, é uma defesa, porque é feio a moça ter filhos solteira. Hoje já não é tão feio, já se aceita, normal. Porém, são atitudes diferentes, são ações diferentes que partem da personalidade e da essência. Então, é necessário identificar de onde partem essas ações, as nossas ações. Se elas partem do ego, partem da personalidade ou da essência. O ego nos leva a recorrências. Tudo acontece como já aconteceu. Os fatos, as nossas ações partem do ego, são recorrentes, são repetições em todas as épocas, em todas as nossas existências. Nós fizemos
do mesmo jeito, da mesma forma. Então, o importante é saber que nós temos ego, personalidade e essência. E a essência está apenas 3% livre, e é esses 3% que nós vamos colocar em atividade, colocar a trabalhar, a auto-observar os pensamentos, os sentimentos, as nossas ações, a fala e as nossas ações. Então, colocar observação, colocar esse sentido de auto-observação ativo e poder identificar de onde partem determinadas ações e saber que parte de um ou de outro defeito e pedir a morte. Então se pede, quando se identifica a ação de um defeito, se pede à Mãe Divina que cada um de nós tem, essa Mãe Divina é particular, cada um tem a sua. Se pede à Mãe para matar, ou se pede que mate que elimine o defeito. Então se pede à Mãe Divina que elimine o defeito. Quando nós identificamos um pensamento, um sentimento, uma palavra, algo que queremos dizer ou queremos fazer, vamos fazer uma breve reflexão sobre isso, que a nossa consciência sabe, a essência sabe o que é correto e o que não é correto. Então, nós colocamos isso, uma breve reflexão. Isso é um pensamento do meu ser? Se não é, deve morrer. Então, pede à Mãe Divina que elimine esse defeito. Um pedido forte. Mãe Divina, mate esse defeito, elimine esse defeito. E não pratica essa ação. Dessa forma, vamos liberando, vamos desenfrascando os 97%. E isso vai aumentando, vai sendo somado, vai liberando e vai aumentando aqui, vai aumentando, os 3% vão se tornando 4, 5, até os 100% de essência liberada, até chegar aos 100% de essência livre, que então é o objetivo de cada um de nós, fazer esse trabalho de autorrealização íntima do ser. Porém, é necessário começar, é necessário colocar em atividade esse sentido de autoobservação. Nós passamos aqui o nosso contato WhatsApp. (55) que é o Brasil, 62 é a região, 991-92-9355. Esse contato WhatsApp
podem nos colocar em contato e nós poderemos responder a perguntas, a dúvidas que possam ter sobre qualquer tema passado aqui. Este curso é organizado por mestres, por verdadeiros iluminados, mestres de consciência desperta, mestres que fizeram todo esse trabalho e resgataram toda a sua essência e são sábios. Por isso podem organizar, podem nos ensinar a fazer esse trabalho. Então este curso está organizado por mestres, está coordenado por mestres. E se nós nos dedicar a esse trabalho, nos dedicar a essas práticas, as práticas aqui ensinadas, nós receberemos o apoio do nosso real ser, receberemos a força do nosso real ser, porque estamos trabalhando para o real ser. O nosso real ser não interessa outra coisa que não este trabalho. Se nós nos dedicarmos a esse trabalho, nós receberemos forças do nosso real ser e forças das hierarquias, dos mestres que organizam esse trabalho, que se empenham em nos ensinar como trabalhar sobre nós e assim conseguir uma transformação, uma mudança real. Então, nós somos gratos a todos e estamos aqui dispostos a responder e colaborar no que for necessário para a compreensão destes ensinamentos. Muito obrigado a todos e boa noite.